Bom, continuando então, nossa aula 14 hoje. E boa noite, Arthur. Então, prosseguindo, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que faltaram da aula passada. São os espaços Rn, chamados espaços euclidianos. E vou falar sobre matrizes também. Então, esse vai ser o nosso tema de nossos. Esses serão os nossos temas de hoje, melhor dizendo, tá? Então, só lembrando, nós chegamos no conceito de espaço vetorial, que é o conceito central um dos conceitos centrais do estudo da álgebra linear, né? Vimos que um espaço vetorial ele é um conjunto no qual se define uma soma e um produto por escalar, onde valem 8 propriedades, que são essas 8 propriedades aqui, né? Que no caso aqui está exemplificado para o R4, né? Que foi o espaço vetorial que nós discutimos na aula anterior, o R1, R2, R3, R4, tá? Então, só para lembrar, a gente já estudou esses 4 espaços vetoriais aí. Eu não falei do R, mas ele é um espaço vetorial, né? Então, boa noite, Ian. Então, prosseguindo. Então, prosseguindo, a gente viu o R, que é o conjunto dos números reais. Então, ele é um espaço Rn porque ele é o R1, certo? Boa noite, Luciano. Mas a gente nunca escreve esse 1, a gente só escreve R. Depois a gente viu o R2, que é o produto cartesiano do conjunto dos números reais com ele mesmo, né? Que é o conjunto dos pares ordenados x e y, onde x e y são números reais, certo? E aí a gente viu, é um espaço vetorial também. Aí tem o R3, né? O R3 é produto cartesiano de R com ele mesmo 3 vezes. Então é o conjunto dos pontos do espaço, ou vetores do espaço, né? Então, cada um vai ter uma interpretação geométrica. Esse R é a reta real, né? E o R2 é o plano euclidiano, certo? Boa noite, Naor. O R3 é o espaço euclidiano. E a partir daí a gente chama simplesmente de espaços Rn, certo? Não vai ter mais uma interpretação geométrica tão sim, então vai ter um nome especial geométrico assim. Boa noite, Lucas. Então o R4 é o produto cartesiano de R com ele mesmo 4 vezes. E aí vai ser o conjunto de todas as listas ordenadas de 4 números reais. Aí a gente já passa a usar índices. Então é x1, x2, x3, x4, onde todos esses números aí são números reais. O x1, o x2, o x3 e o x4 são números reais, tá? Então, esses são os espaços que nós já estudamos, todos eles são espaços vetoriais. E todos eles têm como escalares os números reais, tá?
Aí quando os escalares são os números reais, que é um corpo, a gente fala assim também, né? Que esses conjuntos aí, eles são espaços vetoriais sobre R, certo? Ou sobre o corpo dos reais, a gente pode falar assim também. Certo? Então, só uma questão de nomenclatura. O próprio conjunto dos números reais é um espaço vetorial sobre si mesmo. O que significa isso? Que os elementos dele vão ser ao mesmo tempo os vetores e os escalares dele. Né? Porque os elementos dele vão satisfazer essas 8 propriedades que definem o espaço vetorial, mas ao mesmo tempo os próprios escalares também pertencem a R. Então, os escalares e os vetores vão ser a mesma coisa lá no R. Mas daí em diante, não. Os vetores e os escalares vão ser diferentes. Tá bom, pessoal? Então, eu estou só revisando aqui e fazendo esse comentário sobre a nomenclatura. A partir daí, a gente pode pensar no chamado conjunto Rn. E o que seria o Rn? Então, o Rn ele seria o produto cartesiano de n fatores iguais a R. Quanto vale n? Depende do problema, da situação. Para que a gente não tenha que pensar num problema específico, a gente bota um número n, que é o número de fatores nesse produto. Então aqui vão ser n fatores iguais a R. Então eu vou pegar o conjunto dos números reais e multiplicar através do produto cartesiano n vezes. Boa noite, Douglas. Tá. Tudo bem. Então os elementos desse conjunto existe uma nomenclatura aí que é um pouquinho estranha a primeira vez que a gente ouve, mas por exemplo, quando tem só 2 é uma dupla, né? Quando tem 3 é uma tripla. Não é uma tripa, é uma tripla, certo? E assim por diante, quádrupla ordenada, quíntupla ordenada, tem esse sufixo aí, né? Plá. Então quando a gente chega numa dimensão n, a gente fala de uma ênupla ordenada. N-upla, ênupla. Ou então pode escrever assim, ênupla ordenada. O que é isso? São os elementos do conjunto Rn, vão ser vetores de dimensão n, que tem n coordenadas, x1, x2, x3 até xn, certo? N coordenadas. Sendo que essas coordenadas são todas números reais. E nós já estudamos 4 desses espaços. Então, quando n é igual a 1, Rn é simplesmente o conjunto dos números reais, certo? Quando n é igual a 2, Rn é o plano R2. Quando n é igual a 3, Rn é o espaço R3. E assim por diante, certo? E assim por diante. Então, para a gente não ter que ficar pensando, esse número n é a dimensão do espaço. É o número que a gente chama de dimensão do espaço. E só vai ficar claro o que é a dimensão na semana que vem, quando eu falar sobre o que é base e dimensão, certo? Por enquanto, eu vou só dizer, Rn tem dimensão n, que é o número de coordenadas que um vetor precisa ter para ser um elemento desse espaço, tá? Então, como cada vetor de Rn tem n coordenadas,
A gente diz que esse espaço Rn tem dimensão n. Ou a gente pode dizer, boa noite, Karina. A gente pode dizer que a dimensão, a gente escreve assim, dim de Rn igual a n. Boa noite, Rafael. Mas eu ainda não é tão simples quanto parece definir o que é dimensão. Então a gente vai deixar essa discussão para depois. Mas eu estou só adiantando para vocês que esse n representa a dimensão do espaço, que é o número de coordenadas necessárias para escrever um vetor desse espaço. Tudo bem, sem problemas. Alguma dúvida por enquanto? Algum questionamento por enquanto? Fiquem à vontade aí para falar. Alguém levantou a mão? Diga. Eu só tava pensando aqui que o senhor comentou na aula passada, se eu não me engano, que a gente só consegue representar até o R3, não é isso? No plano, assim que eu digo. É, que a gente consegue representar com uma intuição física direta seria até o R3, porque o R2 é o plano e o R3 é o próprio espaço onde nós vivemos, né? Então, o R4 seria um espaço de 4 dimensões, né? Tem dimensão 4. E a interpretação física direta dele não é muito simples. No entanto, esses espaços com dimensões maiores, eles têm uma importância indireta também. Então, a gente dificilmente vai encontrar uma representação disso pra gente tirar os valores, né? Você está falando em encontrar como? Encontrar num problema de mecânica, por exemplo? É, pelo control demonstra pra gente com um gráfico. A gente não vai conseguir achar eles assim, tipo, a mais do 3. Boa noite, Matheus. Na verdade, a gente pode dar uma roubada de vez em quando e simplificar e fazer um gráfico. Mas a interpretação não é tão direta. O ponto principal que eu acho é o seguinte: mesmo quando as dimensões são maiores do que o que a gente está acostumado, a álgebra nos permite entender esses conjuntos todos no sentido de que eles têm, em relação às operações, eles são exatamente iguais aos espaços de dimensão 2 e 3. Então eu acho que essa aqui é a vantagem de estudar álgebra. Porque na álgebra a gente percebe que a diferença entre R10 e R3 é apenas a dimensão. Mas do ponto de vista algébrico, todas as propriedades dos vetores, com exceção do produto vetorial, que é muito específico do R3, todas as propriedades básicas de vetores vão ser as mesmas nos dois espaços. Então a álgebra linear é uma espécie de lente através da qual a gente enxerga esses espaços todos como sendo a mesma coisa, a não ser em relação à dimensão, né? Mas as operações serão todas as mesmas. É mais ou menos isso. Só que aí também a gente precisa exercitar a abstração, né? No sentido de enxergar o conjunto Rn através das suas propriedades e não através do desenho, porque o desenho não dá mais para fazer. Boa noite, Daniel. E mesmo não dando para fazer, os desenhos de vetores do R2 ainda vão nos ajudar muito por causa dessas analogias. A gente ainda pode fazer analogia, mesmo em dimensões maiores, com os espaços que a gente conhece do dia a dia, ou seja, da física, né? Mais ou menos isso. E, bom, o fato é que Rn é um espaço vetorial.
qualquer que seja o valor de n. Qualquer que seja n, que pode ser 1, 2, 3, 4, qualquer número inteiro positivo. Tudo bem, sem problemas. Tá? E por que ele é um espaço vetorial? Porque a gente pode definir uma soma. Então a gente pode pegar um vetor u, que seja igual a o1, o n, né? Ou seja, n coordenadas. A gente pode pegar um vetor v, que tenha coordenadas v1 até vn. E a gente pode definir o oposto de u como sendo aquele vetor cujas coordenadas são todas o oposto das coordenadas de u. A gente pode definir o vetor nulo como sendo aquele que tem n coordenadas iguais a zero. Boa noite, Emerson. E a gente pode definir a soma u mais v, que não precisa botar seta, porque a gente já está em outras dimensões, não precisa mais da seta. Então u mais v vai ser somar coordenada a coordenada. Então u1 mais v1, aqui pelo meio a gente soma cada uma com cada uma, até chegar na última, que vai ser o n mais vn, certo? E a multiplicação por escalar, a gente pega um escalar lambda vezes o vetor u, vai ser lambda vezes cada coordenada. Então eu quero que vocês tentem olhar para isso que eu acabei de escrever de azul e tentem imaginar. Se o n fosse 2, se o n fosse 3, se o n fosse 4, vai recair exatamente no que nós já estudamos. O ponto é que também vale para outros casos. N igual a 5, 6, 7, 1000, 10.000, tanto faz. Né? Então nesse caso serão verificadas essas igualdades aqui, essas propriedades. Comutatividade, tudo aquilo que a gente já viu. U mais V igual a V mais U, associatividade, tudo vai ser verificado. Para esse conjunto aí. E vocês podem verificar como exercício. Então U somado com vetor nulo vai dar o próprio U. Qualquer vetor U somado com o seu oposto vai dar o vetor nulo, que é esse vetor nulo aí em cima. E as propriedades da multiplicação. Então, distributividade em relação dos escalares em relação aos vetores, tanto à direita como à esquerda. Então, distributividade da multiplicação por escalar, e 1 vezes U é U. Então vai valer as 8 propriedades de espaço vetorial. A gente pode demonstrar uma por uma, mas eu não vou fazer isso. E com isso a gente conclui que R é um espaço vetorial. Beleza, pessoal? Então esses espaços, na verdade, que não é só um, porque o N pode ser qualquer número, eles são chamados de espaços euclidianos. Então os espaços, entre aspas, vetoriais, entre parênteses, né? Porque está implícito. Quando a gente fala espaço, está implícito que é espaço vetorial. Existe outro tipo de espaço, mas a gente não vai estudar aqui. Fica lá para uma outra disciplina da matemática. Então, os espaços Rn são chamados espaços euclidianos. Beleza, pessoal? Por quê? Porque é onde acontece a geometria euclidiana. Acontece nesses espaços. E aí vocês poderiam me perguntar, ué, e existe outro tipo de geometria? Existe outro tipo de espaço? Sim, existe. Por exemplo, a esfera, ela pode ser considerada não um espaço vetorial, mas um espaço topológico, que é uma outra coisa. E nessa esfera é possível fazer uma outra geometria, onde os triângulos são feitos de curvas, e é possível fazer um triângulo com 3 ângulos retos, certo? Mas aí é uma geometria não euclidiana,
no espaço não euclidiano, que é a esfera, representado pela letra S. É por isso que a gente chama esse aqui de espaço euclidiano, que é o espaço quadradão, basicamente. Onde tudo é quadradão e tudo é ortogonal, tudo é simples, tudo funciona. É o espaço euclidiano. É esse que nós vamos estudar, que nós estamos estudando. E eu estou apenas mencionando para vocês, sem querer assustar, mas apenas para estabelecer uma diferença, que existem espaços não euclidianos. Por exemplo, a esfera e o toro, né, que é aquela superfície com formato de rosquinha. O toro também é outro exemplo de espaço não euclidiano. Qualquer superfície curva é um exemplo também. E nela vai ter um outro tipo de geometria feito sobre essa superfície não euclidiana. Beleza? Eu acho que por enquanto era isso que eu ia falar do espaço RN. Vou só fazer alguns exemplos aqui. Né? Por exemplo, assim, ó. No espaço euclidiano R6, em R6, considere esses vetores aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é um vetor do R6, ó. E considere esse outro vetor V aqui. Considere esses dois vetores aí. Calcule. Letra A. Calcule 2U mais V. E letra B. Calcule menos 6U mais 7V. Então, vou deixar a B como exercício para vocês. Vou fazer a A. Como é que eu calculo 2U mais V? Primeiro eu calculo que 2U vai ser igual a 2 vezes aquele vetor lá, onde a multiplicação é feita componente a componente. Então vai ficar menos 1 vezes 2 na primeira coordenada, 2 vezes 2 na segunda, 3 vezes 2 na terceira, 7 vezes 2 na quarta, menos 2 vezes 2 na quinta e 5 vezes 2 na sexta coordenada. Então a primeira dá menos 2, a segunda dá 4, a terceira dá 6, a outra dá 14, a quinta dá menos 4 e a sexta coordenada dá 10. Então esse é um vetor do R6, que é o 2U. 2U. Então eu vou somar agora ele com o V, que é esse aqui. 10 menos 9, 8 menos 3, π e menos 1. Então eu vou somar agora 2U mais V. Eu vou somar coordenada a coordenada. Então fica menos 2 mais 10, que são as primeiras coordenadas de cada um. 4 menos 9, as segundas coordenadas de cada um. 6 mais 8, 14 menos 3, e menos 4 mais π, e 10 menos 1. Então, somando tudo, 2U mais V vai dar menos 2 mais 10 dá 8, 4 menos 9 menos 5, 6 mais 8, 14, 14 menos 3, 11, menos 4 mais π não tem o que fazer, vou só escrever assim para economizar espaço, e 10 menos 1, 9. Beleza, pessoal? Então, fazendo a letra B, vocês vão estar somando e multiplicando no espaço de dimensão 6. Olha só que da hora. Diga, Matheus. Professor, o senhor pode dar uma explicação quando tiver fração? Quando uma explicação para escalar tiver uma fração, por favor? Mas uma fração dentro do vetor ou no número?
Acho que os dois exemplos é uma boa pegada, por favor. Tá. Então esse B aqui fica como exercício para vocês, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui no R4. Aí tem esse escalar aqui que é menos 3 sobre 7. E tem esse vetor U aqui, que é menos 1/3, mais π sobre 6, 2 e 1 sobre 4. Pode ser assim? Calcule lambda vezes U. Boa noite. Qual é o teu nome? Tu que chegou agora, que está sempre escrito Ministério, alguma coisa. Acho que ele não gostou da minha pergunta. Foi embora. Tá. Então lambda U vai ser esse número multiplicado pelo vetor coordenada a coordenada. Então eu apenas multiplico. Então boa noite, Varlen. É esse o seu nome? É só para eu saber, porque quando você entra lá não aparece o nome. Então fica aqui menos 3 sobre 7 vezes menos 1/3 vai ser a primeira coordenada. Primeira coordenada, isso aqui é uma vírgula gigante. A vírgula. Depois, menos 3 sobre 7 vezes π sobre 6. Depois, menos 3 sobre 7 vezes 2. Aí tem outra vírgula aqui. Vírgula. E menos 3 sobre 7 vezes 1/4. Então aqui corta o 3 com 3. Menos com menos dá mais. Fica 1/7. Depois aqui, corta esse 3 com esse 6. Fica 2 aqui e 1 aqui. Então fica π. 7 vezes 2, 14. Menos π sobre 14. Depois aqui, 3 vezes 2, 6, dá menos 6 sobre 7. E na última lá, 3 em cima e 7 vezes 4 embaixo, dá menos 3 sobre 28. Então, tá aí. Uma multiplicação de um escalar por um vetor em R4 com fração nos dois. Era isso que tu queria? Matheus, eu acho que falou. Era assim, professor, obrigado. Era mais ou menos assim que é na prova aí, só para tirar a dúvida, tá? Valeu. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação aos RNs que a gente conversou até agora? Se houver, é só falar. Bom, não havendo, então a gente vai partir agora para falar um pouco sobre matrizes. Primeiro eu vou falar o que é uma matriz, depois eu vou falar como é que faz as operações básicas. Mas antes, deixa só eu dar uma justificativa. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas nós já temos infinitos exemplos de espaços vetoriais, né? Porque tem o R, o R2, R3, R4, R5, R6 e os números são infinitos, então a gente já tem infinitos exemplos. Mas nós precisamos de mais exemplos ainda, porque para o que nós vamos estudar depois, as matrizes vão ser importantes.
né? As matrizes elas são importantes para representar funções que preservam a soma e o produto por escalar, que nós vamos estudar, que são as chamadas transformações lineares. E as matrizes elas servem para representar transformações lineares. Mas além disso, as próprias matrizes em si, quando a gente fecha um conjunto de matrizes com certas características, isso também dá um espaço vetorial. Então eu vou precisar falar de matrizes, certo? Então primeiro eu vou dizer o que é uma matriz, depois como é que a gente opera com elas e falar outras características, certo? Muito bem, então o conceito de matriz. Eu não vou escrever uma definição matematicamente muito precisa, o que eu vou dizer é o seguinte: uma matriz é uma tabela de números divididos em linhas e organizados em linhas e colunas. E essa matriz ela tem que ser completamente preenchida, certo? Isso não é uma definição matemática, tá? Existe uma definição matemática, mas eu não vou falar. Bom, completamente preenchida. Então, exemplos. Geralmente a gente representa a matriz por uma letra maiúscula. E a gente representa os elementos dela numa tabela sem fazer isso aqui, por exemplo. Ó. A gente não faz isso. Geralmente é assim que a gente escreve uma tabela, né? E bota os números aqui. 0, 1, 2, 5, menos 3, 0, 7, π, 8, 9, 3, 1, 6. Geralmente, né? Mas quando a gente chama de matriz, a gente não bota assim. A gente deixa elas flutuando mesmo aqui e só coloca um colchete assim. Ó. Então deixa eu só melhorar meu desenho para ficar mais quadradinho. Eu não sei qual era o número que estava antes, mas é só um exemplo. Então é assim que a gente representa uma matriz. Ó. Nesse caso, a gente percebe que essa matriz ela tem 1, 2, 3, 4 colunas. E tem 1, 2, tem 3 linhas. Então a gente fala o seguinte, que a matriz A é uma matriz 3 por 4, porque ela tem 3 linhas e 4 colunas, certo? Então a gente sempre vai dizer que a ordem da matriz é esse número aí. 3 por 4, que significa o quê? 3 linhas e 4 colunas, certo, pessoal? Deu para entender? Vocês estão conseguindo pegar esse conceito? Já tinham visto isso no ensino médio? Alguém nunca tinha visto? Nunca tinha ouvido falar de matriz? Já vi no segundo ano do ensino médio. Sim, né? Bacana. Legal. Então, uma matriz é basicamente isso, uma tabela de números organizados em linhas e colunas. A gente poderia representar também, em vez de colchete, a gente poderia usar parênteses. Mas eu prefiro usar colchete porque eu tenho dificuldade de fazer parênteses muito grandes. Então eu prefiro usar colchetes assim, gigantes, tá? Muito bem. Então isso é um exemplo de matriz.
Existem outros exemplos que nós vamos ver. Então, vamos ver alguns casos particulares. Deixa eu só ajeitar uma coisa. Um exemplo de tipo de matriz são as matrizes quadradas. Então, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, 2, 7, menos 1 e 6. Ela é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, então ela é uma matriz quadrada. Essa matriz aqui, ó, que só tem uma linha e uma coluna, é uma matriz quadrada, certo? Isso daqui é uma matriz de uma linha e uma coluna, que é igual aquele episódio do Chaves que tem o xadrez para principiantes. Não sei se vocês já viram, que o tabuleiro é assim. E o Chaves faz uns desenhos lá e pergunta: que desenho é esse? É um xadrez para principiantes. Então é tipo isso aqui, é uma matriz para principiantes, só tem uma linha e uma coluna. Certo, pessoal? Tô brincando. Aí, outro exemplo, ela pode ser 3 por 3 também. Então, 5, 6, 7, menos 1, 2, π, 0, 15, 7 de novo. Esse aqui é uma matriz 3 por 3, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então vai ser quadrada também. Enfim, poderia ter 10 linhas e 10 colunas. Poderia ter 57 linhas e 57 colunas. Vão ser exemplos de matrizes quadradas, certo? A mais simples de todas, uma linha e uma coluna, que eu dei um exemplo aqui. Poderia ser qualquer número aqui no meio, isso é só um exemplo, tá? Ok. A matriz identidade, ela é... Na verdade, são matrizes identidade. Deixa eu só corrigir. Matrizes identidade e matrizes nulas. Por quê? Porque cada dimensão vai ter uma matriz identidade e uma matriz nula. Então a matriz identidade ela é o seguinte: a matriz identidade de ordem 1 é uma matriz de uma linha e uma coluna que só tem um elemento, que é o próprio 1. Essa é a matriz identidade de ordem 1. Por que a gente define matriz identidade? Porque nós vamos ver depois que a matriz identidade ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. E se você não sabia que matriz multiplica, pois é, a gente vai falar depois. A gente vai multiplicar e vai precisar de um elemento neutro, que vai ser a matriz identidade. Tá? Por isso que a gente tem que definir. A matriz identidade de ordem 2 vai ser uma matriz 2 por 2 em que esse elemento é 1, esse é 0 e esse é 1. Tá? Então, a matriz 2 por 2. Essa vai ser a matriz identidade de ordem 2. Depois tem aí 3, e vocês já estão vendo onde é que isso vai chegar, né? 1, 1 e 1. Pode falar, alguém ligou o microfone aí? Eu, professor, sem querer, desculpa. Ah, tá. Então essa aqui vai ser a matriz de identidade 3 por 3. É a matriz identidade de ordem 3, tá? E assim por diante, uma matriz de identidade de ordem n vai ser aquela que vai ter 1, 0, 0, 1, e aqui prossegue até o 0, prossegue todas as diagonais iguais a 1 até chegar no último, aqui vai ser 0, 0, e aqui 0, certo? Então essa aqui é uma matriz com n linhas e n colunas, que é a matriz de identidade de ordem n.
Uma nomenclatura importante que eu esqueci de falar. Essas matrizes quadradas, né? Nas matrizes quadradas, esses números aqui são chamados de diagonal principal, tá? Essa diagonal aqui da matriz, que vai descendo da esquerda para a direita, é a chamada diagonal principal, tá? Isso só vale para matrizes quadradas. Então o que acontece? Vejam que a matriz de identidade nada mais é do que uma matriz que tem os elementos da diagonal principal todos iguais a 1 e todas as outras entradas da matriz são iguais a 0. Nesse caso, aqui na matriz para principiantes, que é a de ordem 1 aqui, uma linha e uma coluna, a diagonal principal é toda a matriz, né? Então a matriz de identidade vai ter os elementos da diagonal principal iguais a 1 e todos os outros vão ser iguais a 0. Então isso é uma outra maneira de definir o que é matriz de identidade. Então é importante a gente ter essas distinções, né? Que aí a gente já tem alguns exemplos de matriz que são mais simples para a gente pensar. Outro exemplo muito simples são as matrizes nulas. Elas não precisam ser quadradas, tá? Então a gente representa pelo próprio símbolo 0 uma matriz nula, que poderia ser, por exemplo, essa aqui. Que ela tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é 2 por 3. Então essa é a matriz nula de ordem 2 por 3. Aí vai ter a matriz nula de ordem 3 por 2, que vai ser essa aqui. 3 linhas e 2 colunas, que parece a face de um dado. Então essa é a matriz nula 3 por 2, assim por diante. A matriz nula de ordem 1 por 1, né? A matriz nula de ordem 2 por 2, assim por diante. Vocês pegaram a ideia, né? E elas não precisam ser quadradas. Certo, pessoal? Então deu para entender aí o que é uma matriz, matriz quadrada, matriz identidade e matriz nula. Então, repetindo, uma matriz é uma tabela de números organizada em linhas e colunas. A gente diz que a matriz ela tem, se ela tiver m linhas e n colunas, ela é de ordem m vezes n, ou seja, linha vezes coluna. Sempre assim, sempre a linha vem antes da coluna nessa numeração. Ela vai ser quadrada se o número de linhas for igual ao número de colunas. Os elementos dessa diagonal circulada aí são chamados de diagonal principal. A matriz de identidade é uma matriz quadrada, em que os elementos da diagonal principal são 1, todos iguais a 1, e todos os outros elementos são 0, são nulos. Uma matriz nula é uma matriz em que todas as entradas dela são 0, certo? Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida até agora, até o presente momento do que a gente discutiu agora? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo por enquanto? Bom, outros casos particulares interessantes de matrizes são as matrizes linha e as matrizes coluna, certo? Então, o que é uma matriz linha? É uma matriz que só tem uma linha. E uma matriz coluna é uma matriz que só tem uma coluna. Então, um exemplo de matriz linha, essa matriz A aqui, formada pelos elementos 1, 3
e 2, que ela tem uma linha e 3 colunas. Outro exemplo, essa matriz B aqui, formada exclusivamente pelo número 7, que é uma matriz que só tem uma linha. Então também é um exemplo. Essa matriz C aqui, 2, 3, 1, 8, 9. É uma matriz de uma linha e 5 colunas. Tá, pessoal? Então, tudo isso aí vão ser exemplos de matrizes linha, certo? Já uma matriz coluna, que tem uma coluna só. Então, pode ter essa matriz D aqui. Ó, que teria esses elementos aqui. 7, menos 5, 3. Então, é uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Essa matriz E, 8, 1 por 1. Também só tem uma coluna. Então vejam que essa matriz 1 por 1 ela é uma matriz linha, uma matriz coluna, ela é uma matriz quadrada também. Ela é a única que é tudo isso ao mesmo tempo. Matriz F aqui. Por exemplo, menos 3, menos 2, 5, 7, π, 12 e 8. Então é uma matriz que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, mas apenas uma coluna, uma matriz 7 por 1. Certo, pessoal? Esses são os exemplos, então. Deu para entender a diferença, né? Ou não? Alguma dúvida? Podem falar aí. Estou à disposição. E aí a gente tem o conceito, então, de uma matriz genérica de ordem M por N e do elemento A e J. O que é uma matriz genérica? É qualquer matriz. Então, para que a gente não fixe numa matriz específica, a gente representa uma matriz genérica. Tipo assim, quando a gente fala, considere um número real. Aí o que a gente escreve? X. Eu não sei que número é, né? Ou então considere um vetor. Aí o que a gente escreve? Considere um vetor. A gente escreve isso aqui, né? Porque eu não sei quais são as coordenadas do vetor. Então isso é um vetor genérico. Isso aqui é um número genérico. Tá dando para entender, pessoal? Então o que é uma matriz genérica? É uma matriz que tem um certo número de linhas, que eu vou chamar de M. Vai ter M linhas. E que vai ter N colunas. Se as matrizes... Como assim? Em que sentido as matrizes seriam colunas? Seriam funções? Eu não entendi a pergunta, Emerson. Pode falar. Dependência de variável, tu tá falando parecido com o que eu escrevi aqui de xi mais yj? É tipo isso, do que o x e o y seriam variáveis, é isso? Ah, tá. Sim, mas nesse caso, se for uma matriz, por exemplo, com m linhas e n colunas, que é essa aqui, então ela vai ter m vezes n variáveis aqui. Por exemplo, vamos pensar primeiro assim. Uma matriz genérica 2 por 2 poderia ser representada assim, ó, A, B, C, D. Então ela teria 4 coordenadas. A gente vai ver depois que a gente estudar a dimensão, que isso significa então que o conjunto de todas as matrizes 2 por 2 é um espaço que tem dimensão 4, porque tem 4 coordenadas para caracterizar uma matriz 2 por 2. Agora, se fosse 3 por 3, poderia ser ABCD, FG. Aliás, 2 por 3. Então agora precisaria de 6 números para caracterizar essa matriz. Então
O conjunto de todas essas matrizes vai ser um espaço de dimensão 6. São 6 coordenadas. Só que aí, em vez da gente ficar usando o alfabeto, a gente representa de um jeito que a gente possa colocar qualquer número de linhas e qualquer número de colunas, né? Então, como é que a gente faz isso? Assim, ó, por exemplo, em vez de escrever A, B, C, D, não. Eu escrevo, todos vão ser A, mas aí eu vou dizer para cada um qual é a linha e qual é a coluna dele. Então, os que tiverem na primeira linha, eu vou colocar o número 1. 1 quer dizer linha. Então, primeira linha e aqui, segunda linha. Certo? Depois eu vou marcar de amarelo a coluna que ele está. Então, esse aqui está na primeira coluna, esse aqui está na segunda coluna. Esse aqui está na primeira coluna e esse aqui está na segunda coluna. Então, deixa eu só deixar mais claro isso. Isso aqui seria a primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. Então é por isso que a gente usa dois índices para representar os elementos da matriz. O que é o elemento A11? É o elemento da primeira linha na primeira coluna. O A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. Depois o A22, segunda linha, segunda coluna. Então o que seria o elemento A e J? A, I, J. É o elemento na linha I e na coluna J. Certo? Então, se o I for 2 e o J for 1, eu vou ter o elemento A21, que é o elemento que está na linha 2, coluna 1. Quem joga xadrez faz isso, né? Mas em vez de falar... eu não sei se é a coluna ou é a linha que eles usam letras. Então eles falam, por exemplo, B7, A6. Eu não sei se algum de vocês ou alguma aí joga xadrez ou conhece alguém que jogue. Mas eles fazem isso, né? Eu não sei, tenho um amigo que joga muito, muito, muito bem. E ele tentou me ensinar e eu achei muito chato. Mas enfim. Por quê? Porque o tabuleiro de xadrez é uma matriz. Uma matriz 16 por 16. Não sei se vocês já repararam isso. Xadrez. Tem que ativar o Safe Search aqui. Que a gente nunca sabe o que pode aparecer numa pesquisa no Google. Tá. Ó, isso daqui, né? Tipo 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H. Eles fazem isso. Linha é número e coluna é letra, pode crer. Não sabia. Aí eles fazem isso, né? Eles e elas que jogam xadrez. Pô, o nome do meu amigo que joga xadrez é o mesmo do teu, Ian. Faz tempo que eu não falo com ele. Bom, então é isso, pessoal. O que é o tabuleiro de xadrez? É uma matriz que tem 8 linhas e 8 colunas. Então ela tem 64 entradas, né? E em relação ao que a gente está falando, se a gente fosse usar a notação do xadrez, por exemplo, aqui onde está a mãozinha, seria o elemento 4D. Mas usando a nossa notação de AIJ, esse seria o A, que está na... A numeração aí vai ficar de cabeça para baixo.
Na nossa numeração ele seria o A, que está na quinta linha, né? Então seria o A5. E na quarta coluna, então seria o A54, certo? Usando a representação de A e J. Bom, então uma matriz genérica 3×2, como é que ia ficar? Com 3 linhas e 2 colunas. Então eu vou marcar aqui de verde a linha. Então esse aqui está na primeira linha, esses dois estão na segunda linha e esses dois aqui estão na terceira linha. E vou marcar de amarelo a coluna. Então esses todos aqui estão na primeira coluna e esses todos aqui estão na segunda coluna. Certo? Então isso é uma matriz genérica de ordem 3×2. Tá dando para entender? Agora, se a gente generaliza para m linhas e n colunas, o que a gente vai ter é essa matriz aqui. Então, se ela tiver m linhas, o número que representa a linha vai ser o primeiro, vai ter m linhas aqui. E a gente marca 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no m. Depois de novo, 1, 2, 3 até chegar no m. E assim a gente vai fazendo. E se ele tiver n colunas, o número da coluna é esse número bem aqui. Então é 1, 2, 3 até chegar no n, que é o número de colunas. Certo, pessoal? E um elemento genérico dessa matriz é o A e J. Certo? Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês aqui, vamos supor que a gente tem essa matriz bem aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual é o elemento A11 dessa matriz? Alguém levantou a mão? Diga. Não, termine de explicar, que eu acho que o senhor vai tirar minha dúvida agora, então. Tá. Então o elemento A11. Deixa só eu dar um ESC aqui, que aí eu não vou mais conseguir apagar essa matriz. Aí vai ficar melhor. Então se eu perguntasse qual é o elemento A11 dessa matriz, aí eu tenho que ver. Essa daqui é a primeira linha. E essa daqui é a primeira coluna. Então o elemento que está no cruzamento é a resposta, é o 2. Deu para entender? Porque primeira linha, primeira coluna. Deu para entender esse primeiro exemplo? Então, porque eu vou apagar aqui, que senão vai ficar bagunçado. Aqui. Agora, se eu perguntasse qual é o elemento A32, aí eu tenho que ver. 3 é linha e 2 é coluna. É sempre o número da linha vem primeiro. Então está na terceira linha. Essa é a terceira linha. Segunda coluna. A segunda coluna é essa. Então o elemento que está nesse cruzamento, curiosamente, vai ser 2 de novo. Tá? Na terceira linha, na segunda coluna. E professor, Oi. é o Arlen. É porque, desculpa aí, eu me atrapalhei com os e-mails, né? Mas tive uma dúvida. Uhum. Essa matriz é o mesmo que a gente vê no ensino médio? A gente vai ver todas as propriedades dela? Exatamente. É a mesma coisa. A diferença é para que a gente vai usar ela depois. Vamos ver então composta, inversa, lá na frente. Não vou falar sobre tudo isso. A gente vai fazer é usar ela para representar transformações lineares, que é um tema que vai vir numa outra aula. Tá ótimo, então.
Agora, se fosse o elemento A2, 3, aí ele seria da segunda linha, que é essa daqui, e da terceira coluna. Então, essa aqui é a segunda linha, e essa daqui é a terceira coluna. Então, o elemento que aparece aí no meio é esse 0. Então, o A2, 3 é 0. O A2, 3 dessa matriz. Tudo isso que eu estou falando aqui é para essa matriz A. Certo? Eu não vi quem foi que ia falar ainda agora e eu comecei a falar, interrompi, a pessoa deixou para depois. Diga. Você que queria falar. Não? Desistiu? Não quer mais? Já respondi? Tá bom. Então tá. Então isso é uma representação genérica de uma matriz. Então quando a gente fala assim, considere uma matriz B igual a B e J, M por N. O que significa isso? Significa que B e J são os elementos dessa matriz. Ela tem M linhas e tem N colunas. Tá? Nesse caso aqui, essa matriz A é uma matriz A e J de ordem 3 por 3. Então eu já sei que para essa matriz M é igual a 3, N é igual a 3, e os elementos eu tenho que escrever um por um. Tem aqui 3 exemplos, mas aí faltou, por exemplo, o A12, que é 3, faltou o A13, que é π, faltou o A21, que é menos 5, A22, que é 6, e assim por diante, né? Até chegar no A33, que vai ser 1. Certo? Aí quando a gente fala assim, considere uma matriz B igual a B e J entre colchetes M por N. O que é isso? É uma matriz genérica. Tá? Então eu estou apenas tentando relacionar isso com um exemplo. Não sei se ficou claro aí. Ficou alguma dúvida? Então vejam o quanto a generalidade é uma coisa poderosa. Quando eu digo assim, considere uma matriz B de ordem M por N, é possível que M e N sejam iguais a 1. Então é possível que essa matriz seja só isso aqui. É possível que ela seja quadrada, de ordem 2 por 2, eu não sei. Pode ser qualquer número de linhas e qualquer número de colunas. Certo? Muito bem. Então tem operações que a gente pode fazer com a matriz, que as principais são inicialmente a soma e a subtração, né? Então a definição de soma é a seguinte: se a gente pega, se nós consideramos uma matriz genérica A de ordem M por N e uma matriz B que tenha a mesma ordem de A, ou seja, o mesmo número de linhas M, o mesmo número de colunas N, aí sim a gente pode somar. E a soma é definida como sendo uma outra matriz C, cujos elementos dessa matriz C, da entrada dessa matriz C, vai ser a soma dos elementos da matriz A com a matriz B. Isso significa que o C e J, o elemento genérico da matriz C, vai ser igual à soma do elemento genérico A e J da mesma linha e da mesma coluna, porque esse está na linha I, esse está na linha I e esse está na linha I, então todos na mesma linha e todos na mesma coluna, que é J. Tá? Ou seja, o C11 da matriz vai ser igual a A11 da primeira mais o B11 da segunda matriz. Foi o que eu fiz aqui, ó. Para somar essa matriz A com essa matriz B, primeiro eu percebo que as duas têm a mesma ordem, que é 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Aí depois eu somo o A11 da matriz A com o B11 da matriz B, ou seja, 1 mais 0. Depois, o A12 da matriz A com o A12 da matriz B, 2 menos 1. E assim por diante eu vou cada coordenada com cada coordenada e no final vai dar essa matriz C bem aqui. Tá dando para entender, pessoal? Com alguma dúvida? Por exemplo, o C21
vai ser o A21 mais o B21. É isso que quer dizer essa igualdade dos IJ aí. Certo, pessoal? Qualquer dúvida é só falar. E assim por diante. A subtração é simplesmente eu vou subtrair cada entrada correspondente de cada matriz. Então, nesse caso aqui, A menos B seria 1 menos 0 vai dar 1 aqui embaixo. 2 menos menos 1 vai dar 3, que está bem aqui. E assim por diante. 3 menos menos 3 vai dar 6, lá embaixo, do lado direito. E assim por diante. 1 mais 5, 5 menos 1, 4. 6 menos 7 menos 1. Beleza? Deu para entender mais ou menos como é a soma e subtração de matrizes? Ok. A multiplicação por escalar, ela vai ser bem simples também, né? Então, se a gente tiver uma matriz A genérica de elementos A e J, a matriz lambda vezes A vai ser a matriz cujos elementos vão ser a multiplicação do lambda pelo elemento correspondente. Então, basicamente, basta eu multiplicar o lambda entrada a entrada. Alguém levantou a mão? Diga. Professor, no exemplo anterior, o senhor mostrou uma matriz que ela não é quadrada. Tem alguma coisa a ver ou quando ela for quadrada vai ser do mesmo jeito? Pois é, justamente. Eu posso somar qualquer matriz com qualquer outra matriz que tenha a mesma ordem dela. Tá? Então, se essa daqui é uma matriz 3 por 2, eu posso somar ela com qualquer outra matriz que também seja 3 por 2. Então não vai existir só soma e subtração de matrizes quadradas, pode ser qualquer ordem. Não precisa ser quadrado. A única exigência de operação em que ela vai precisar ser quadrada é para inverter. A gente só vai conseguir inverter matrizes quadradas, mas mesmo assim não são todas. Vai ser só alguns tipos, né? Não vai ser toda matriz quadrada que tem inversão, mas soma e subtração pode ser qualquer ordem. O que eu não poderia fazer, por exemplo, era isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu poderia somar essas duas matrizes aqui. Mesmo elas tendo só uma coluna cada um. Por quê? Porque elas têm a mesma ordem. Essa aqui é 3 por 1 e essa aqui é 3 por 1 também. Então eu posso somar componente a componente. Aí fica 1 mais 2, 3 mais 7 e 5 menos 3. Que vai dar 3, 10 e 2, né? Isso é possível. O que seria impossível pelo fato de não ter uma definição seria isso aqui. Eu não posso somar 1, 3 e 5. Eu não posso somar com isso aqui. Não tem como. Por quê? Porque essa primeira matriz é uma matriz 3 por 1 e essa outra é uma matriz 1 por 3. Elas são diferentes. Não são da mesma ordem. Então aí não tem como somar, nem subtrair, né? Mais ou menos isso. Não sei se eu respondi o que tu queria saber. Respondeu sim, professor. Obrigado. Ah, tá bom. Muito bem. Aí a multiplicação por escalar eu simplesmente multiplico cada uma das entradas aqui, cada uma das coordenadas da matriz. Então, por exemplo, se o lambda é igual a 2 e a matriz A é essa matriz aqui de 2 linhas e 4 colunas, 2 por 4, o resultado vai ser uma matriz lambda A, que também vai ser 2 por 4, em que eu vou pegar esse lambda e multiplicar por cada um dos elementos da matriz. Então fica 2
vezes o primeiro, dá isso aqui. 2 vezes 5, 2 vezes 5, 2 vezes 3. E assim por diante eu vou fazendo com cada um. E efetuo essa operação depois. Então vai dar essa matriz aqui. 2, 10, 6, 0, 0, 4, 3 e 6. Certo? Deu para entender, pessoal? Mais ou menos como é aí essa multiplicação por escalar. Ficou alguma dúvida? Então eu não sei se vocês perceberam, né? Mas a gente definiu soma e definiu multiplicação por escalar. Essas são todas as operações que a gente precisa para se perguntar se esse conjunto é um espaço vetorial, né? Mas vamos deixar essa pergunta para daqui a pouco. Primeiro eu vou falar sobre a transposta, né? A transposição, ela é uma operação numa matriz que significa trocar as linhas pelas colunas, mantendo a ordem, tá? Então, por exemplo, para essa matriz A igual a 1, 2, 3 e 4, deixa eu ver se dá para tirar esse vermelho daqui. Não. 1, 2, 3 e 4. Qual vai ser a transposta? Vai ser outro. É como se eu passasse um espelho aqui no meio da matriz e refletisse através desse espelho. Então o 3 que estava aqui vai lá para cima, o 2 que estava lá vem para cá. Como se fosse um espelhamento aqui na diagonal principal. Então fica 1, 3, 2, 4 a matriz. Se fosse uma matriz B, linha, ela vira uma matriz coluna, mantendo a ordem, certo? Então se era essa matriz linha, menos 9, 7 e 2, de ordem 1 por 3, uma linha e 3 colunas, ela vai virar, a transposta dela vai ser essa matriz coluna agora, porque a linha vira coluna na transposição, e vai ser menos 9, 7 e 2. E agora ela vai ter 3 linhas e uma coluna. Então veja que a transposição ela inverte a linha com a coluna, né? E a transposta de uma matriz A, a gente representa colocando esse T maiúsculo em cima da matriz, assim. Aqui o símbolo da matriz, a transposta dela vai ser AT, certo? Então, outro exemplo aqui, uma matriz coluna, quando a gente faz a transposição, vira uma matriz linha, certo? Deu para entender mais ou menos aí como é que faz? Bom, que a ideia agora então é fazer alguns exemplos que eu esqueci de apagar aqui. Deixa eu só ver se eu botei lá na frente. Botei. Então, faltou tirar isso aqui. E isso aqui. Bom, vamos ver alguns exemplos então. Dadas essas três matrizes aí, A, B e C, calcule o que se pede. Bom, então vamos fazer a letra A, que é a mais fácil, que é A mais B. Então na letra A, o que vai ser A mais B? Eu vou somar esse 2 com esse menos 1. Então vai ficar 2 menos 1 dá 1. E eu boto no mesmo lugar, né? Então esse aqui é a primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Tem que respeitar essa ordem. Depois, 0 mais 1 vai dar 1. Depois, 5 mais 3 vai dar 8. Menos 2 mais 4 vai dar 2. Depois aqui 3 menos 3 vai dar 0. Depois menos 1 mais 2 vai dar 1 também.
4 mais 7, 11. Π mais 2π vai dar 3π. Então essa vai ser a letra A, vai ser a soma das duas. Aí a letra B pede a soma da transposta de A com a transposta de B. Então primeiro a gente tem que fazer essas duas transposições aí. Então a A transposta, a linha vai virar coluna. Então agora ela vai ser uma matriz 4×2. Onde a primeira linha vira a primeira coluna. Então se a primeira linha é 2, 0, 5 e menos 2, vai virar a primeira coluna 2, 0, 5 e menos 2. A segunda linha vira a segunda coluna. Então é 3, menos 1, 4 e π. Essa é a segunda linha. Vai virar a segunda coluna. 3, menos 1, 4 e π. Certo, pessoal? A transposta de B vai ser também 4×2. Então a primeira linha de B vira a primeira coluna da transposta. Vai ser menos 1, 1, 3 e 4. Menos 1, 1, 3 e 4. A segunda linha aqui vira a segunda coluna da transposta, que é menos 3, 2, 7 e 2π. Menos 3, 2, 7 e 2π. Certo, pessoal? Então, o que a pergunta pede é a soma dessas transpostas. Então, basta a gente somar essas duas matrizes aí. Então, fica 2 menos 1 na primeira, 3 menos 3 na outra, 0 mais 1 aqui, menos 1 mais 2, 5 mais 3, 4 mais 7, depois menos 2 mais 4 e π mais 2π. Então, efetuando esses cálculos, fica 2 menos 1 dá 1, 1, 8, 2, depois 0, 1, 11 e 3π. Não sei se vocês perceberam, mas esse resultado é a transposta do resultado da letra A, né? Ou se a gente pegar essa letra A, que é A mais B, e transpor, vai dar essa matriz aqui. A gente vai ver depois que isso é uma propriedade, na verdade. A transposição da soma é a soma das transpostas, certo? É por causa disso. Então, esse exemplo fica como exemplo também dessa propriedade. Aí vejam que a gente não pode somar B mais C, né? B mais C não faz sentido. Porém, né, o B é uma matriz 2×4 e a matriz C transposta vai ser uma matriz também 2×4. Por quê? Porque C é uma matriz 4×2. Tem 4 linhas e 2 colunas. Então, quando a gente fizer a transposição, vai trocar a linha com coluna, ele vai virar 2×4. Então, faz sentido somar B com a transposta de C. Deixa eu só anotar uma coisa aqui rapidinho. B mais 3 vezes a transposta de C. Né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que calcular essa transposta de C. Aí. Vamos só anotar B aqui no cantinho para facilitar depois. E a matriz C, né? Ela é igual a isso aqui.
Então a transposta de C vai ser quem? Vai ser uma matriz agora 2×4, assim como é a B, em que a primeira coluna vai virar a primeira linha. Então vai ficar assim, 6, menos 6, 3, 0. E a segunda coluna vira a segunda linha. Ou eu poderia ter pensado diferente. A primeira linha aqui vira a primeira coluna aqui e assim por diante, mas o raciocínio vai dar o mesmo resultado, né? Então, o que vai ser B mais 3 vezes a transposta? Vai ser essa matriz aqui, vezes 3 vezes essa daqui. Então eu repito a primeira. E somo com 3 vezes a segunda. Então vamos calcular primeiro 3 vezes a segunda. Vai ficar 3 vezes 6, 18, menos 18, 9, 0, menos 3π, 6, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 8, 24. E agora a gente soma as duas finalmente. Então vai ficar 17, menos 17, certo? 3 e 9, 12, 4 ali, 2π menos 3π dá menos π, 7 com 6, 13, 2 e 15, 17, 24 menos 3, 21. Então essa é a resposta. Esse é B mais 3 vezes a transposta de C. Certo? Pessoal, deu para acompanhar essa letra B aqui e a letra C agora? Alguma dúvida? Diga. Professor, o senhor usou até agora números inteiros na matriz. Isso é regra ou é só para facilitar o exemplo? É só para facilitar mesmo. Mas a matriz ela tem entradas que são números reais. Isso eu falei no início, né? Não falei. Mas são números. Está implícito aqui que são números reais. Podem ser reais ou complexos, na verdade. Mas como a nossa disciplina ela é tão... Do início, não faz sentido meter números complexos aqui. Mas, em princípio, poderia ser. E, na verdade, eu não botei só números inteiros, porque tem um π aqui também, ó. Né? Tem um π bem aqui. Ele também não é inteiro. Ele é irracional. Mas eu coloquei isso daí só para facilitar, porque não faz sentido se a gente está aprendendo a somar matrizes, ter que se preocupar com soma de frações. São habilidades diferentes. No exercício a gente pode juntar as duas. Mas aqui a gente está só focado em aprender como é que soma matrizes. Então ia fazer com que o exemplo demorasse muito mais e vocês iam perder tempo. Sim, entendi. Obrigado, professor. Tá. Bom, então essa operação de transposição ela tem várias propriedades. E eu coloquei aqui 4. Que é o seguinte, a transposta da transposta de uma matriz é a matriz original. Porque se eu troco a linha pela coluna e depois eu troco a linha pela coluna de novo, eu volto para o início, para onde eu estava. Então a transposta da transposta é a própria matriz. Essa é a primeira propriedade. A segunda, a transposta da soma é a soma das transpostas. Nós vimos isso num caso particular aqui, comparando o resultado da letra A com a letra B, né?
justamente a transposta da soma A mais B vai dar justamente o que a gente calculou como sendo a soma das transpostas aqui. Então isso é um exemplo dessa segunda propriedade. Uma propriedade bem interessante, que a princípio não é muito imediata de ver, é essa terceira, mas eu ainda nem falei o que é produto de matrizes, então deixa ela aqui por enquanto. Não vou comentar. E também a transposta de um número vezes uma matriz vai ser esse número vezes a transposta da matriz, né? Então, só para deixar claro aqui, A e B são matrizes de uma ordem qualquer, M por N, e C é um número real, C pertence a F, tá? Bom, então só para a gente fechar uma ideia, vamos pensar no conjunto de todas as matrizes com M linhas e N colunas. E vamos focar num exemplo. Então, M2 por 3, eu estou introduzindo essa notação aqui. M maiúsculo, entre parênteses, M vezes N, tá? É o conjunto de todas as matrizes, nesse exemplo que eu estou dando, 2 por 3, é o conjunto de todas as matrizes 2 por 3, ou seja, com 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, esse conjunto, com as operações de soma que foram definidas antes e de produto por escalar, ele é um espaço vetorial. Porque a gente pode verificar que ele satisfaz as 8 propriedades de espaço vetorial que nós vimos na aula. Deixa eu apagar isso aqui, porque não foi na aula 4 que a gente viu. Isso aqui é de outra turma. Eu adaptei essa aula de hoje de uma aula que eu dei para uma outra disciplina, lá onde tinha uma revisão de álgebra linear. Aí eu dei uma expandida, né? Senão ia ficar muito resumido. Pronto. Então, esse espaço satisfaz as 8 propriedades de espaço vetorial. Então, o conjunto de todas as matrizes de ordem M por N é um espaço vetorial. Para cada valor de M e cada valor de N, a gente vai ter um espaço vetorial diferente, tá? E aqui tem um exemplo de uma propriedade, de como é que se demonstra uma propriedade de um jeito meio bruto, né? Que é usando a notação do A e J, B e J, que aí nem precisa escrever uma matriz. Simplesmente, se a definição de soma ela é A e J mais B e J, esses A e J, B e J são números, então entre eles podem comutar aqui e trocar para B e J mais A e J, que é a definição de soma de B mais A. Então esse aqui seria um jeito mais bruto assim e rápido de demonstrar que essa propriedade da comutatividade da soma se verifica, mostrando assim a validade de uma das 8 propriedades de espaço vetorial. Mas eu só queria enfatizar uma coisa. Eu sei que o nosso tempo já está acabando, né? Mas é o seguinte, vamos pegar como exemplo esse aqui, que é o espaço M2 por 2. Vamos pegar o espaço M2 por 2. O que é isso? Tá? M2 por 2 é o espaço de todas as matrizes A11, A12, A21, A22, onde esses A e J são números reais. Tá? Então é o espaço de todas as matrizes 2 por 2. Então o que é a soma de duas matrizes aí? A gente já definiu multiplicação por escalar também. Mas o que vai ser o zero? O zero vai ser essa matriz aqui, 2 por 2, de 4 entradas iguais a zero. E o oposto de uma matriz A igual a essa aqui
vai ser uma menos A, cujas entradas vão ser todas o oposto da matriz A. Então, para mostrar que esse conjunto é um espaço vetorial, a gente tem que mostrar aquelas 8 propriedades lá. Então, vamos ver como exemplo de demonstração, fazer de um jeito mais fácil de entender, por que a soma de matrizes é comutativa. Certo? Então, vamos demonstrar essa propriedade. Para isso, a gente pega uma matriz B, para somar com essa matriz A genérica aqui. Então, essa matriz B vai ter essas entradas B11, B12, B21 e B22, né? Então, se a gente fizer a soma A com B, vai ser a soma dessas duas aqui. Essa mais essa aqui. Tá? Então, eu vou somar entrada a entrada separadamente. Então, fica A11 mais B11 e assim por diante. E aqui é que vem o passo fundamental, que é reconhecer que aqui é uma tabela de números. Então, cada pedaço desses é um número. Eu não sei quanto é, mas eu sei que é um número. E essa informação diz tudo, porque se são números, a soma de números comuta. Então, essa soma do A11 com o B11 comuta. Então, eu posso escrever isso dessa forma. O mesmo vale para a segunda entrada, são números, então eu posso trocar a ordem, porque são números. Mesmo sem saber que números são. Só que isso é a definição de B mais A. Por quê? Porque se eu pegasse o B mais A e somasse aqui, ia dar exatamente isso. Tá? Então essa é a demonstração de que a soma de matrizes 2 por 2 comuta. Tá? Então, M22 vai ser um exemplo de espaço vetorial. Só quero reforçar com vocês que às vezes a gente fica na generalidade e a generalidade ela não nos permite ver tudo. Resumindo, o conjunto M maiúsculo das matrizes M por N minúsculo é um espaço vetorial. Então tem aí uma representação desse espaço vetorial. É o conjunto de todas essas matrizes aqui de uma ordem M por N, em que todas as entradas são números reais. É um espaço vetorial chamado espaço das matrizes M por N, tá? Onde o elemento neutro da soma é esse zero aqui, e onde o oposto aditivo é esse menos A, que está bem aqui. Tá? Então, esse é o caso geral. Mas o que eu queria comentar para vocês era o seguinte. Então, nós temos mais exemplos de espaços vetoriais. Que vai ser o M 1 por 1, conjunto de todas as matrizes de uma linha e uma coluna. O M 1 por 2, conjunto de todas as matrizes com uma linha e duas colunas. O M 2 por 1, conjunto das matrizes de duas linhas e uma coluna, e assim por diante, infinitamente. Conjunto das matrizes 7 por 3, que é o conjunto das matrizes de 7 linhas e 3 colunas. E em cada uma dessas matrizes, desses espaços de matrizes,
vai ter uma matriz nula e vai ter um oposto, certo? Então vão ser infinitos exemplos de espaços vetoriais, ou seja, algebricamente, em relação às propriedades de espaço vetorial, e apenas em relação a isso, nós podemos dizer que matrizes são vetores. Certo? Porque o conjunto de todas as matrizes de determinada ordem, e aí a gente pensa num exemplo quando a gente quiser entender melhor, pensa num exemplo. Pensa no 2×1, ou no 7×3, ou no 3×3. Tá? Matrizes são basicamente vetores. Tá? E nós vamos ver depois que a dimensão desse espaço é o produto desses dois números, que é o número de coordenadas necessário para escrever um vetor nesse espaço. Certo? Então, apesar de matrizes e números reais, apesar de matrizes e vetores do R2, por exemplo, serem coisas muito diferentes, eles têm a mesma estrutura algébrica, que é a estrutura de espaço vetorial, certo? Então, algebricamente, sob esse ponto de vista, matrizes são vetores. É isso, pessoal. Desculpem aí, passei 2 minutos do tempo, mas se houver alguma dúvida ainda, posso tentar responder. E na próxima aula a gente conclui isso aqui, que eu ia falar ainda de produto de matrizes. Alguma dúvida?